Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula. Iremos dar continuidade ao nosso conteúdo que nós iniciamos em sala de aula. Iniciamos na aula da semana passada, né? Isso iremos dar continuidade hoje, fechando esse ciclo do que vem a ser essa base estrutural da superfície terrestre, certo? Então, na aula passada, né, nós vimos todo esse arcabouço, toda essa base que dá sustentação justamente à geologia como ciência de suporte, né? E hoje a gente dá continuidade, dando uma ênfase às formas de relevo da superfície terrestre, né? A gente não pode esquecer da base de formação, que é justamente os crátons, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Aqui, especificadamente, nós não vamos ter dobramentos modernos. Vocês sabem disso, que a gente viu bem detalhadamente na sala de aula, né? E vimos alguns exemplos de dobramentos modernos, né? Que vão dar origem justamente às montanhas, Cordilheira dos Andes, o Himalaia, né? Isso, então, essas montanhas que são formadas em forma de pico, que tem uma base pontiaguda, não tem uma base arredondada e um platô, né? Como a gente vê nos planaltos, mas os dobramentos modernos das montanhas é justamente essa formação, né? Que é mais recente. O relevo, né, brasileiro especificadamente, é um relevo mais antigo, é um relevo mais erodido, é um relevo mais trabalhado, é um relevo mais transportado, né? E, consequentemente, de acordo com alguns estudiosos, né, a gente viu Haroldo de Azevedo, Nazib Abissaber e Jurandir Rossi, né, especificadamente esse último, que estudou justamente, incluiu nos estudos que já vinha sendo dado início e ele deu continuidade, né, as três formas, que ele incluiu as depressões, né, como dentro da categoria das formas de relevo. Então, aí nós temos os planaltos, nós vamos ter as planícies, né, e as depressões. Os planaltos, pessoal, são áreas mais elevadas, são áreas que têm uma altitude, né, que chega a ser 800 metros de altitude, tem a sua parte superficial mais arredondada, é uma parte que a gente chama de platô, né? As áreas são áreas mais elevadas, mas aqui em cima dela tem justamente dos planaltos, tem os platôs, que são as partes planas. E nós vamos encontrar também as planícies, que são formas de relevo que foram formadas por transporte, né, sedimentação e acumulação desses sedimentos que vêm muitas vezes particularmente dos planaltos, né? E nós vamos ter as depressões, que são áreas mais erodidas, que são áreas mais que vai apresentar solos mais rasos, mais pedregosos, né? Mas também foram áreas transportadas, né? São áreas que apresentam um transporte também de acumulação, mas são áreas mais rebaixadas em relação aos planaltos e em relação até às planícies, certo? Então, a gente estudando toda essa questão dessa importância, né, dessa estrutura do que vem a ser essas formas de relevo, né? As formas de relevo é aquilo que está na nossa paisagem, que a gente pode presenciar, que a gente pode observar. Então, os planaltos, as planícies e as depressões são formas de relevo bem nítidas, que estudando as características dela, nós iremos saber identificar quando nós estivermos em uma área de planalto, em uma área de planície ou em uma área de depressão. Se a gente trouxer aqui para Paraíba, a gente vê que a Paraíba é justamente esse laboratório geográfico, porque ela mostra bem direitinho essas diferenças, né? Principalmente de relevo, de solo, de vegetação, de clima, que são assuntos que nós iremos ver futuramente, principalmente clima e vegetação, né? Os solos a gente vai ver ainda nessa videoaula, dar uma revisada para vocês sobre solos, né? Então, a gente pega da zona da mata, que fica justamente na área litorânea, né? Nós vamos encontrar as planícies. Adentrando no interior, a gente sobe na escarpa oriental do Planalto da Borborema,
que é uma formação, né? O Planalto da Borborema é uma formação planáltica. E a partir do momento quando a gente passa de Campina Grande, que a gente já desce a Serra de Santa Luzia, a gente já está entrando na depressão sertaneja, né? Que é formada justamente por morros isolados, que são chamados de selbergs, né? Que é justamente esses morros residuais, formados por resto de sedimentos, de acúmulo, de transporte e também da sedimentação, ok? Então é fácil de identificar esses planaltos, essas planícies e essas depressões. Basta a gente sempre estar ligado e a gente sempre prestar atenção em suas características, né? As planícies elas vão ser áreas mais alagadas, também é uma característica. Vai ter um índice de pluviosidade maior, vai chover mais na zona da mata, na área litorânea. Já as áreas depressivas têm um índice pluviométrico menor, né? São áreas menos alagadas, onde os solos são mais rasos, onde os solos são mais pedregosos, certo? Então, vejam bem, a gente parte da questão estrutural da geologia, né? Toda aquela base de formação, as eras catalogadas, né? Toda a questão das rochas, né? De intemperismo. Encontramos intemperismo também nos solos, a gente vai ver. Porém, também as rochas passam pelo processo de intemperismo, né? E daí a gente entra na geomorfologia, que é essa questão de descrição, né, das formas geomorfológicas, né? É a paisagem em si, né, essa descrição da paisagem, até nós chegarmos no que a gente vai ver agora, que é a questão da pedologia. Pedologia é um assunto bastante interessante. Nós vimos ele em sala de aula, né, que é justamente esse estudo dos solos, a importância, a pedogênese, né, de se estudar esses solos. E esses solos vêm dar uma grande contribuição às ciências da natureza, às ciências exatas, né? A exemplo da agronomia, a engenharia civil, né, também estuda a questão dos solos, os geógrafos também estudam a questão dos solos. Então, é de fundamental importância nós sabermos em que material, né, onde nós estamos localizados, que tipo de material é aquele que faz parte de uma determinada região geográfica, né? Que tipo de solo é predominante. Então, para uma melhor compreensão, os solos, eles também foram divididos, eles passam por um processo, justamente assim como as rochas passam por um processo do ciclo das rochas, né? A gente viu, só recapitulando, que nós vamos encontrar as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, né? Cada uma vai ter a sua importância, vai passar por esse ciclo e vai contribuir para o que vem a ser justamente esses afloramentos rochosos que nós encontramos na nossa superfície terrestre, né? Então, a partir de agora, baseado, né, tendo essa questão estrutural de todo esse arcabouço do que vem a ser a geologia e a geomorfologia, nós partimos agora para a ciência dos solos, né, que é justamente a ciência, a pedologia, que vem estudar essa formação desses solos. Então, pessoal, os solos, eles vão ter a sua composição, né, que vai ser justamente a água, o ar, a matéria orgânica. Então, esses elementos, eles vão dar origem ao que vem a ser os solos. E os solos, eles vão ter da sua maior partícula à menor partícula, né? Desde uma rocha degradada, uma rocha que foi desagregada, né, quebrada, até a argila, até a areia, o silt, que vem ser a menor partícula da rocha, certo? E com isso, os solos, eles têm a sua base, né, de formação, ele tem o seu material de origem, né? Então, para que eu chegue a um solo, se ele é um solo argiloso, se ele é um neossolo, um luvissolo, vai ser uns solos mais rasos, mais pedregosos, eu tenho que partir do meu material de origem, né? E como a gente viu nas aulas anteriores, que material de origem é esse? Será que é um crato, um escudo cristalino?
uma bacia sedimentar? Será que esse solo está inserido em um planalto, em uma planície, em uma depressão? Então, para chegarmos à conclusão de que solo é aquele, que de tipo de material é aquele, né, nós temos que partir do material de origem, certo? Que material de origem vai ser aquele que vai dar formação aos solos? Então, os solos, ele tem a sua importância econômica, desde a agricultura, né, na construção civil, ele vai ser importante para diversos, onde nós fixamos nossas casas. Então, os solos, ele tem essa importância justamente por conta da sua funcionalidade, né? Mas alguns solos, eles vão ser, ter uma maior durabilidade, digamos assim, vai ser de maior relevância, né? Vai ter uma maior funcionalidade, e outros nem tanto. Então, isso basta a gente sabermos todos esses tipos de formação para a gente chegar a um determinado solo. Então, o que acontece? O solo, ele precisa também passar por uma análise, certo? Lembra-se na sala de aula, quando eu mostrei para vocês, né? Quando eu mostrei para vocês o desenho no quadro, né, que a gente desenhou juntos, e vimos que o solo, ele vai ter camadas, né? Vai ter desde a camada do horizonte O, que é um horizonte de matéria orgânica, o horizonte A, o horizonte B, até chegar ao horizonte R, que é a rocha-mãe. Não necessariamente nessa sequência, vai ter solos que a gente vai abrir ele em trincheira e que nós não vamos encontrar o horizonte B, né? A gente encontra o horizonte A, o horizonte O, o horizonte A, e o que vai diferenciar é justamente essa coloração, certo? A coloração vai diferenciar a quantidade de matéria orgânica. Tem alguns solos que têm a maior quantidade de matéria orgânica, outros não, certo? Então, e outro fator importante, né? Não só essa descrição física, mas precisa-se de uma descrição química, né? Nós temos que levar o solo para um laboratório físico-químico, né? A exemplo do laboratório da Universidade Federal de Areia, aqui na nossa região, e de lá ele vai estudar, os pesquisadores vão estudar as propriedades daquele solo, se juntar à descrição nossa de pesquisador, né, do geógrafo, e vamos chegar à conclusão em que tipo de solo é aquele, certo? Então, precisa justamente de abrir esse solo em trincheira e levar mostras de solo, uma porção de solo, para o laboratório físico-químico, e assim nós chegarmos a uma conclusão do que vem a ser o solo, de que tipo de solo é aquele, certo? Então, os solos, eles passam por classificação, né? Assim como a geomorfologia, o relevo, ele passa por classificação, os solos, eles também são classificados, né? E essa classificação que vai ajudar, né, os nossos estudos, as nossas pesquisas, né, vai ensinar vocês a saber qual tipo de solo vai ser localizado em cada região geográfica. Então, pessoal, a pedologia, ela tem essa importância, certo? Que é justamente estudar a funcionalidade do que vem a ser solos, né? Então, lembrem-se, sempre que estiverem estudando, desse tripé da geologia, que é a base, né? O que vai dar a formação de um relevo, certo? Depois a gente parte para as formas de relevo, que é a geomorfologia, e em seguida a gente conclui essa parte, né, com os solos. Então, não esquecer de ter esse entendimento, certo? Não esquecer de ter esse entendimento. Outra questão importante, né, eu tô vendo aqui se tem alguma atividade, então, antes da gente fechar esse conteúdo, vocês, só abrindo um leque, respondam os exercícios online. Mais uma vez, eu bato nessa questão porque é de fundamental importância. Alguma dúvida, me procurem, certo? Alguma dúvida, me procurem. Tem o meu WhatsApp,
Estou aqui pronta para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, pessoal, finalizando essa parte de solos, a gente estuda duas questões importantes dentro da pedologia. É a sua degradação, né? E a reabilitação de solos. O que é que a gente pode fazer para conservar um solo, né? Nós não podemos desmatar, nós não podemos queimar, nós temos que preservar, né, as matas ciliares, principalmente as margens de rios, né? Quando a gente estudar hidrografia, a gente vai ver essa importância do que é preservar as áreas, as matas ciliares, é de fundamental importância. Então, o solo hoje, nosso solo, ele é muito agredido, ele é muito poluído, ele é contaminado. Existem cidades, existem regiões que não têm aterro sanitário, que o solo, o lixo, ele é jogado nesse solo e cria-se o quê? Um chorume, né? Cria-se essa poluição que vai danificar o solo, que vai prejudicar o solo. Então, nós temos a degradação do solo, mas também nós temos essa proteção do solo, que é que como nós podemos fazer, né? A partir do momento que você tem uma reciclagem, que você não joga o lixo, que você não queima, que você passa por um processo de rotação de cultura, né? Os agricultores, o pessoal da agronomia entende bem isso, a rotação de culturas, para quê? Para que aquele solo ele não venha ficar pobre, para que aquele solo ele não venha ficar enfraquecido e precise, consequentemente, de uma correção, certo? Então, a gente tem a prática de caráter vegetativo, né? Nós vamos ter prática de caráter mecânico. Então, todas essas práticas vêm justamente ajudar a que não exista um impacto, né? Um impacto ambiental de grande relevância, como infelizmente, né, a gente pode partir para outra aula tratando dessa questão que é bastante, tem bastante conteúdo para que a gente veja essa questão de sustentabilidade, essa questão de impacto ambiental, aquecimento global. Então, tudo isso está atrelado, né, ao nosso estudo do nosso relevo e especificadamente também dos nossos solos, que são bastante sofridos, que são bastante agredidos, certo? Então, pessoal, espero que essa aula tenha contribuído, certo? Na próxima aula a gente já parte para um novo conteúdo. E estudem, certo? Vejam as videoaulas também do SAI, do sistema, muito boas. E estou aqui à disposição para tirar dúvida de vocês, tá bom? E não esqueçam, a geologia, a geomorfologia e a pedologia caminham juntos, certo? A parte interna da Terra, a parte superficial, a parte das formas e os nossos solos, que precisam ser protegidos, que precisam ser cuidados, para que a gente não venha a perder. A gente viu na sala de aula que a formação de um solo, de 1 centímetro de solo, leva de até 400 anos para formar 1 centímetro de solo. Então, os nossos solos, eles precisam ser protegidos, eles precisam ser cuidados. Um beijo a todas e boa aula!